Boa noite, gente! Sejam todos bem-vindas, bem-vindos. Mais uma live, a nossa terceira live de aquecimento para o intensivão do emagrecimento que vai acontecer no dia 1º de dezembro, às 8 horas da noite. Então vamos chegando, eu vou aguardar um pouquinho aqui o pessoal entrar e daqui a pouco a gente já vai começar essa super live de hoje que teremos convidadas especiais. Boa noite, gente. Sejam todas bem-vindas. Nossa terceira live do aquecimento, do intensivão do emagrecimento. Todo mundo aqui aquecida já? Baixaram o caderno de atividades? Como é que vocês estão? Conseguiram baixar tudo? Os grupos estão fervendo, a gente está com 5 grupos lotados. Vou chamar minha convidada aqui, número 1, antes de chamar a outra convidada mais adiante. Então vou chamar a especialista, nutricionista, especialista também em emagrecimento feminino. Olá, Oi, oi. boa noite. Já tô aqui no pique, musiquinha rolando, porque em breve teremos o intensivão do emagrecimento. É isso aí. A gente tá empolgado, né, para esse intensivão, porque vai ser top. As lives, quem tá acompanhando aí desde o primeiro dia tá vendo que é coisa que é de alto nível, né? A gente não tá brincando. Verdade. E são assuntos que não terá no intensivão, né? Uhum, não terá no intensivão, por isso que tem que aproveitar assim o máximo cada live, né? Aproveitar para fazer pergunta, interagir, porque lá no intensivão vai ser bem diferente, né? Verdade. Esperar só um pouquinho o pessoal entrar e a gente já começa, tá bom, meninas? E hoje, o tema de hoje, a gente vai falar sobre doces, né? Que todo mundo ama, que a maioria não vive sem o seu chocolatinho ou sem outros doces, né? Então hoje a gente vai falar sobre emagrecimento e sobre doce. Como fazer para que você consiga emagrecer mesmo comendo o seu doce. Olha que legal. A gente vai te dar várias estratégias, vai falar os motivos pelo qual você não consegue emagrecer, né? A gente vai te dar estratégia de como incluir eles na sua alimentação também, né, Patrine? Isso. Vai ser uma live bem legal, né? Essa de doces a gente ainda não fez, então vai ser top. Isso aí. Meninas, vocês sabiam que quanto mais doces vocês consomem, maior será a necessidade de vocês? Triste, né? Mas é verdade. Quanto mais a gente come os nossos doces, e se a gente come todos os dias, mais a gente ativa essa necessidade de querer comer mais. Então a gente vai te falar o porquê, tá certo? Ao longo dessa live. Boa noite. Gente, quem é que estava comigo ontem na live? Ou anteontem? Comenta eu aqui nos comentários para mim, por favor. Quem é que estava na live, nas duas lives de aquecimento? Comenta eu aqui para mim, só para eu saber. Você estava na live 1 e 2, ou só na 2, ou só na 1? Comenta eu aqui nos comentários, por favor. Será que a gente tem participantes que já participaram da live 1 e 2? Acredito que sim, né? Temos! Show de bola, vocês estão muito afiadas.
Tô gostando de ver, hein? Vão sair do aquecimento sabendo de tudo do emagrecimento. Bora, meninas. Vocês baixaram o caderno de atividades lá dos grupos? Conseguiram preencher? Beleza, vamos começar então essa live de hoje, porque a gente tem bastante assunto, tem mais uma convidada depois de você, Patrine, então temos que ter tempo para todo mundo, né? Em pleno domingo à noite. Então vamos começar, meninas, bora lá. Bom, lá no caderno de atividade de vocês, tem coisa para preencher, não tem? Então a gente está chegando aqui na live de número 3, né? E essa live, gente, é exclusivamente sobre açúcar, sobre doce do paladar viciado, como amenizar esse sintoma, né? Como tratar também. Então, a gente vai te falar aqui estratégias incríveis para diminuir tudo isso e você chegar no seu resultado de emagrecimento, tá bom? E, gente, essa necessidade, né, de doce que você sente, quanto mais... Lembra que eu falei no início da live? Quanto mais você consome, mais a necessidade de consumir doce. Isso acontece por quê? Ó, a atividade que eu preparei lá para vocês. Isso acontece porque a gente tem o quê? Aditivos e corantes, tá certo? Presente nesses doces, né? Então, como chocolate, bala, biscoito, sucos, entre vários outros alimentos, o quê? Industrializados que vão piorar essa situação. Ok? Então, eles são responsáveis por agravar a ansiedade e a sua compulsão alimentar. Ok? Então, ó, anota: aditivo alimentar e corantes são os responsáveis por aumentar a sua vontade de consumir doces todos os dias. Quanto mais você consome, mais desperta a necessidade. Então, por isso que aquela pessoa que ela tem o paladar viciado, ela não consegue comer um pedacinho de chocolate e ficar satisfeita. Não, ela tem que comer a barra inteira. É por causa disso, né, Patrine? É por causa disso. Mas assim, a gente tem uma notícia assim boa, né? Que não precisa deixar de comer o doce, deixar de comer o chocolate para emagrecer. Tudo é uma questão de equilíbrio, né? Então a gente vai estar falando aí no decorrer da live um pouquinho sobre isso. Mas tem gente assim que acha, né? Ai, porque eu adoro um docinho, eu adoro meu chocolate, daí eu quero emagrecer, mas eu sou obrigada a largar, né? Não posso mais comer. E não, na verdade, assim, sabendo como comer, é possível sim emagrecer comendo um chocolate, né? Uhum. E, gente, eu quero saber de vocês. Quem aqui tem o hábito de comer um docinho todos os dias? Comenta aí aqui nos comentários para mim. Rapidão, comenta bem rapidinho aí. Quem de vocês tem o hábito de comer um docinho todos os dias? Não importa o horário, só comenta eu aqui para eu saber, tá certo? Então, gente, quanto mais vocês consomem o doce, né? Maior vai ser a necessidade, certo? Você vai sentir, né? Mas calma aí, como a Patrícia falou, né? Não precisa deixar de comer o que você gosta para chegar no seu resultado. Quando você faz isso, você piora vários gatilhos emocionais. A gente vai falar disso mais adiante também, tá certo? Então, nessa aula, eu vou te ensinar maneiras simples e eficazes para você aplicar e diminuir essa vontade, essa compulsão, essa ansiedade de comer doce diariamente, tá certo? Então, lembre-se da seguinte frase: o que vai te engordar é a quantidade, é as exceções, ok? É isso que te engorda, o excesso alimentar. Agora, você comer um pedaço todos os dias não vai te engordar. Mas se você comer uma barra de chocolate, se não estiver dentro do seu planejamento, aí isso vai te engordar, ok? Exatamente. E aí, assim, é importante, né, a gente falar antes de tudo que a vontade do doce, né, essa vontade vem de algum lugar, né? Vem por quê? Então, tem que começar a se questionar aí da onde que tá vindo isso, qual é o gatilho que tá fazendo com que essa vontade apareça, né? Porque esse gatilho vem de algum lugar.
Então, assim, a vontade vem e passa, né? Como a gente fala às vezes, né? Mas, assim, se aquele gatilho tá ali presente, tem que descobrir e tentar ir lá na raiz para cortar, bem como diz o ditado, cortar o mal pela raiz, né? Porque a partir do momento que a gente se autoconhece, né, sabe da onde que tá vindo as coisas, a gente consegue controlar. Ou seja, então esse gatilho e essa vontade tá no nosso controle, não é verdade? Isso aí, isso. E é muita questão psicológica envolvida por trás também, né? Porque as pessoas consomem e muitas vezes nem se ligam que consumiram uma barra inteira de chocolate. Quando vê, já comeu. Aí, putz, eu comi isso tudo, né? Então, muitas vezes o ato de beliscar também, né? Vem envolvido, tá certo? E você não se dá conta. Nossa, já perdi as contas de quantas clientes eu atendi na minha carreira profissional, né? Foram mais de 2.000 mulheres que eu atendi. Então, a grande maioria, mas eu nem sinto fome. É quando você monta uma estratégia alimentar, a pessoa começa a se perceber, poxa, eu tô sentindo fome. Eu falei pra Nutri que eu não sentia fome. O que que tá acontecendo? É porque você beliscava. E beliscava o quê? Caloria vazia. Então, o doce, ele é uma caloria vazia. Que vai te matar à vontade naquela hora. E como a Patrícia falou, vontade daí passa. Você pode desvirtuar esse seu pensamento para outro tipo de comida. Não pro doce, né? Entender o porquê você quer consumir o doce também é importante, tá certo? Gente, eu quero saber, antes de eu continuar. Quem de vocês participou da live 1 ou 2 do aquecimento? Comenta eu aqui nos comentários agora. Preciso saber com urgência. Só comenta eu. Se você participou da live 1 e 2, comenta eu aqui nos comentários. Ou só da 1 ou só da 2, não importa. Como é que tá aí? Estão participando? Não estão? Preciso saber com urgência. Antes de eu continuar a live aqui. Enquanto isso, vou tomar minha água. Eu quero saber, vocês estão tomando água? Inclusive, ontem tu ensinou um cálculo importantíssimo sobre a água na live, né? Verdade, tá salvo no meu feed, tá, gente? Ó, temos bastante participantes. Show, galerinha. Bora comentar aí pra mim. Preciso saber, vocês participaram da live 1 ou 2? Comenta aí aqui nos comentários. E compartilha essa live, o quê? No aviãozinho aqui, né? Com a sua amiga, tá certo? Se ela quer emagrecer, manda essa live com urgência pra ela. Bom, gente, para diminuir o paladar viciado, né, por doces, a gente tem que adotar algumas estratégias, né? Para a gente conseguir o quê? Perder peso. Não é assim que acontece? Tá? Pelo menos é assim que tem que ser. E aí, no caderno de atividade de vocês, tem o quê? 7 coisinhas ali para preencher, 7 itens, não tem? Então agora a gente vai começar a falar, a debater sobre esses 7 itens que você precisa preencher no seu caderno de atividades, tá bom? Então, gente, falando de doce, nessa introdução que a gente deu, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Caso não tenha ficado, vocês mandem a dúvida de vocês no decorrer da live, tá? Hoje a live vai ter uma dinâmica um pouco diferente, porque no final a gente vai ter uma outra participante aqui na live. Então, as dúvidas terão que ser respondidas no decorrer comigo e com a Patrine, tá bom? Então, gente, a vontade de comer doce acontece aí por N motivos que vocês já sabem, né? Por ansiedade, estresse, compulsão, por um monte de coisa, né? E tudo isso é gatilho, como a Patrícia falou, né? Então, a primeira regrinha que você tem que ter atenção é melhorar a saúde do seu intestino. Ontem a gente falou sobre intestino, mas hoje a gente vai falar sobre doce e a relação do intestino, tá certo? E aí o que acontece? As bactérias adoram açúcar, tá? Quando existe ali o desequilíbrio da nossa flora intestinal, as bactérias patogênicas aumentam, né? Quanto mais açúcar você consome, elas amam. Só que pior fica o seu quadro o quê? Inflamatório. E aí você começa a ganhar o quê? Inchaço abdominal, retenção de líquidos, excesso de peso, número da balança vai subindo.
tá certo? E vai ocorrendo aí um quadro que a gente chama de disbiose intestinal, que é quando ocorre essa proliferação de bactérias patogênicas. Lembra que eu falei um pouquinho com vocês ontem sobre isso? Então, hoje é uma continuação, né? Por isso que é importante assistir às lives todos os dias, tá certo? Que é sempre um complemento, tá bom? Então, elas, quanto mais você consome açúcar, mais elas querem de vocês, tá bom? Então, ocorre esse desequilíbrio e faz crescer, né? Essa proliferação de bactérias vai crescendo cada vez mais. E a gente chama isso, esse crescimento desordenado, de SIBO, tá certo? É um crescimento desordenado das bactérias patogênicas, tá bom? E isso dificulta o quê? A absorção de novos alimentos. A absorção dos alimentos aí que você come natural. Então, suas frutas, teus vegetais, teus legumes, as fibras, né, de maneira geral. Tudo isso acaba sendo dificultado por causa desse supercrescimento bacteriano por causa do açúcar. Então, a sua retenção, seu excesso de peso, sua queda de cabelo, sua unha fraca, começa a ocorrer por esses motivos, tá certo? Então, ter uma alimentação rica em fibras, meninas, vai fazer com que melhore, tá certo? Mas lembra que o Nutri ontem falou que nem sempre, né, tomar um suplemento à base de probióticos, são bactérias boas, vão resolver? Exatamente por isso, porque quando muitas vezes você está com esse super crescimento tão elevado que tomar um suplemento só vai o quê? Piorar. Então você vai ficar mais inchada. Por isso que a base principal é você cuidar da sua alimentação. Consumir mais verduras, consumir mais fibras, tá certo? Tomar mais água, enfim, tudo que a gente já falou. Consumir cacau, que é um super antioxidante e ajuda no controle também das bactérias. Então, essas bactérias, assim como a Patrícia falou que consumir doce tem que ser em equilíbrio, as bactérias dentro da gente também tem que estar no equilíbrio, nem a mais e nem a menos. As duas, tanto as ruins quanto as benéficas, tem que estar na balancinha equilibradas, tá certo? Entenderam? Comenta aí para mim se entendeu. Entenderam? Que o primeiro ponto para você tratar o seu vício por açúcar é tratar o intestino, é consumir tudo isso que eu falei. Vocês entenderam? E é assim que funciona, né, Patrícia? A gente vai diminuindo algumas coisas, melhorando outras, né? Isso, vai equilibrando o organismo, né? Porque tudo é uma questão de equilíbrio. Ou tá a mais, ou tá a menos, que tá em deficiência ali. Então, tem que ter esse equilíbrio aí sempre com tudo, né? Para promover essa melhora aí na diminuição, né, do consumo de doce, né? Uhum. Então, o primeiro item do seu caderno de atividades é esse: melhorar qualidade intestinal. Através do quê? Aí você pode abrir um parênteses aí de frutas, de verduras, de vegetais, tá certo? De fibras de modo geral, de pão integral, arroz integral, macarrão integral, farelo de aveia, aveia em flocos, tá bom? Tudo isso. Show, galerinha. E o segundo item, Patrine, a gente sabe que a gente tem que melhorar muitas coisas nessa pessoa que tem um paladar viciado por doce, né? E não poderíamos esquecer de melhorar a produção do quê? De serotonina. Então, ó, o segundo item é esse, melhorar a produção de serotonina. Mas o que é serotonina, né, Nutri? Que palavra é essa? A serotonina é aquele hormônio conhecido como hormônio do bem-estar, né? Então, é o hormônio aí da felicidade que as pessoas chamam, né? E aí, quando tem aí uma baixa produção dessa serotonina, a pessoa busca um prazer imediato. E aonde que está esse prazer imediato? Está no doce. Então, ela vai consumir aquele doce, vai ficar assim, né? Muito feliz, só que é no momento. Depois, ela vai, o quê? Vai novamente atrás desse doce para buscar, né, esse prazer novamente. Por quê? Porque ela está em desequilíbrio. E aí, linkando lá com o primeiro item, que é o intestino, uma parte da serotonina é produzida no intestino. Então, se esse intestino não funciona corretamente, tem ali, né, aquela super crescimento de bactérias ruins,
E isso vai dificultar também na produção de serotonina. Então, pode ver que uma coisa vai levar a outra, né? E aí, a gente precisa dar base para essa produção. A base são esses alimentos que são fontes de triptofano. Porque o triptofano, ele está lá em cima na produção de serotonina. E daí, né, com as fontes de triptofano, vai se converter em serotonina. E quais são esses alimentos? Então, novamente, vai entrar aqui as fibras, né? Então, aveia, frutas, verduras, alimentos integrais, as leguminosas, então toda a família do feijão, grão de bico, né? A lentilha, o cacau, a banana. Então, são alimentos aí fontes de triptofano, tá? Que aí vão servir de base para formar a serotonina, certo? Exato. E aí, equilibrando essa serotonina, então, é uma das estratégias para diminuir a vontade do doce. E aí, essa serotonina, quando está em desequilíbrio também, a pessoa fica mais ansiosa. E a pessoa ansiosa, geralmente, ela busca o quê? Busca o doce. Então, vejam como uma coisinha vai levar outra que vai levar outra, né? Por isso que tem que sempre equilibrar tudo. Exato. Perfeito, Patrícia, a tua explicação. Espero que as meninas tenham entendido, tá certo? Só respondendo aqui, Janaína, tua pergunta sobre leite foi muito ampla, não tem como eu te falar o que eu tenho a dizer, porque eu não sei o que tu quer saber, na verdade, tá bom? Então, se tu puder reformular a tua pergunta, agradeceremos, né, Patrícia? Eu nem vi, deixa eu ver qual foi a pergunta. Ah, é isso. Mais específica, né? Uhum. E boa noite para quem vem chegando agora. Hoje a nossa live, gente, é como emagrecer comendo doce, né? Então, desviciar o seu paladar é o que a gente está falando hoje. E o terceiro item da sua lista, ali do caderno de atividades, é fazer um detox. E como que a gente faz um detox, Nutri? Mas primeiro eu quero saber, quem é que estava nas lives aí de aquecimento, um ou dois comigo, comenta eu aqui nos comentários, tá certo? Só comenta aí, só para eu saber com quem eu estou falando. Até porque quem já está acompanhando a live 1 e 2, eu tenho que ir no ritmo. E quem só acompanhou uma live, ou a live de ontem, eu tenho que ir em outro ritmo, tá bom? Até para eu saber com quem que eu estou falando aqui, né? Então, meninas, fazer um detox é o terceiro item dessa lista dos 7 itens que a gente vai falar hoje, tá? E como que a gente faz um detox no organismo? Primeiro, você tem que entender que uma pessoa que está em sobrepeso, em obesidade, que está fazendo algum tratamento com medicamento, ela é uma pessoa que tem o quê? Muitas toxinas dentro dela, tá certo? Inclusive, produtos químicos também que a gente usa na nossa casa também liberam toxinas para o nosso corpo. O esmalte que a gente usa libera toxina, né? Porque a maioria deles não é hipoalergênico, não é livre de toxinas, tá certo? O plástico que você tem na sua casa, que você aquece no seu micro-ondas, por exemplo, né? Ele libera toxina, ele libera bisfenol A, que é super cancerígeno, né? Então, meninas, a todo momento a gente está exposto o quê? A toxinas. E a pessoa que é sobrepeso obesidade, ela tem muito mais toxinas acumuladas. Por quê? Ela consome mais frituras, ela consome mais açúcar, né? E tudo isso que é industrializado, ou que passa por altas temperaturas, leva radicais livres para dentro da gente. E eles são altamente prejudiciais. Então, o primeiro ponto é a gente fazer um detox no nosso corpo, para melhorar essa questão de desviciar o seu paladar, tá certo? Então, gente, a gente precisa aí ter uma influência melhor na produção de hormônios, tá bom? Então, a gente precisa o quê? Regular os nossos hormônios tiroidianos, hormônios de bem-estar, como a Patrine falou, melhorar cortisol, que é o hormônio do estresse. Tudo isso vai se agravando conforme você vai piorando a sua alimentação. Então, quanto pior é a sua alimentação, pior serão esses hormônios. Pior será a sua qualidade do sono, melatonina diminui a produção, você vive aí tendo crise de ansiedade à noite, diminui, né? Você começa a dormir pouco, vive mais estressado no final do dia, mais crise de ansiedade. Então, fazer um detox, eu ensino isso no meu programa de emagrecimento avançado, o PAF,
que o primeiro método que a gente entra ali já é no detox. Então, você já faz uma dieta de detox para eliminar todas as impurezas do seu corpo e você já consegue o quê? Eliminar até 8 quilos em 15 dias, porque você já faz um detox de tudo. Então, você já recebe uma dieta voltada para isso, tá certo? E um detox é bom de fazer, né, Patrícia? Porque a gente já tira aquele peso do nosso corpo, né? Então, as meninas já conseguem ter um bom resultado, né? Sim, é incrível, né? Fazer um detox assim realmente faz total diferença. São alguns dias assim que a pessoa tem que focar, né, naquele plano, naquela dieta ali, né, que Uhum. é por um tempo, mas é maravilhoso. Faz assim um milagre no organismo, né? Porque ele vai ajudar aí a repor várias coisas, né? Janaína, vamos ler aqui a tua pergunta. Ó. Eu acho que é uma dúvida legal de ser respondida, Patrícia. Eu gostaria de saber se eu poderia estar substituindo um lanche ou uma ceia com mingau de farelo de aveia. Aí a pergunta é: você quer substituir essa refeição por um copo de leite? Ainda ficou meio vago, mas eu vou responder perante ao que eu entendi. Eu acho que foi isso, né, Patrícia? Eu vou falar o meu posicionamento e a Patrícia complementa. O que acontece? Primeira coisa, eu não conheço o teu metabolismo. Eu não sei como. O que ele precisa consumir para queimar as calorias do teu corpo? Eu não sei. Existe um cálculo para isso, tá certo? Então, no intensivão, eu vou poder explicar um pouco melhor. E, gente, vejam que é muito vago, né? Um copo de leite eu trocar por uma refeição que tem um mingau de aveia. Que a gente tem fibra, que a gente tem, sei lá, uma banana, que a gente tem fibras ali ao tempo todo alimentando as nossas bactérias. E o leite tem o quê? Cálcio, proteína e o que mais? Fica faltando nutriente, tá certo? Então, o primeiro ponto é que eu não sei o teu metabolismo, eu não sei de que forma ele vai trabalhar, precisaria entender melhor a tua necessidade diária para que eu possa te dizer se pode ou se não pode. Mas, particularmente, vejam que não faz sentido, né? Trocar um copo de leite por um mingau de aveia. Uhum. Ó, a Letícia, ela colocou aqui, ó, que ela caiu hoje de paraquedas no Instagram, né? Porque tu perguntou quem é que estava nas outras lives. Então, seja bem-vinda, Letícia. Essa semana a gente está aí com lives todos os dias, né? Então, temos o nosso intensivão, né, Bruna? Dia Isso. Na primeiro, verdade, o comentário dela não apareceu aqui para mim, tá? não? Uhum. Não. E da Janaína ali, Patrícia, o que mais que tu pode complementar para ela? Do mingau. Tá. Isso. Assim, se for para substituir com leite, ali eu concordo contigo. Mas o mingau de aveia, né, como um lanche, por exemplo, da tarde, colocar ele, eu indicaria. Eu indico Uhum. para as Isso. pacientes, né? Dá de Uhum. colocar uma fruta junto, então fica uma refeição bem legal, porque vai ter a aveia ali que vai ter a fibra, né? Então, como uma refeição, vamos dizer assim, é legal, é interessante. Exato. Meninas, estamos com 25 participantes aqui na live. Então agora eu quero saber novamente com quem que eu estou falando. Eu estou falando com uma pessoa que assistiu a live 1 e 2, só com a live 1. Eu preciso saber, comenta eu aqui nos comentários se você assistiu a live 1 ou a live 2, tá? Só comenta eu. Quem é que está me acompanhando aqui durante essa semana? Comenta eu aqui nos comentários, por favor. E, Patrine, quanto mais industrializada é a alimentação das pessoas, aí mesmo ela tem que fazer um detox, né? Com certeza. Quanto mais industrializado, mais o quê que ela está colocando para dentro? Mais açúcar, Toxinas, né? mais gordura ruim, mais aditivo, mais corante, mais tudo de ruim que tem aí nesses alimentos industrializados, né? Então, mais está intoxicando o organismo. E isso vai prejudicar cada vez mais o funcionamento dele. Então, Uhum. para quem se alimenta, né, basicamente desses alimentos industrializados, com certeza um detox aí é o primeiro caminho, né? E a toxina da alimentação é algo que está ao nosso controle, gente. A gente consegue dizer não para várias coisas. Por que você não consegue dizer não para ao que te oferecem? Vejam que está muito aqui, ó, no teu comportamento alimentar, tá?
Então, gente, você tem que aprender a dizer não também se você quer emagrecer. Não dá para dizer sim para tudo o tempo todo. A gente tem que abrir mão de algumas coisas para ter o benefício para a gente também. Senão a gente não consegue. Concordam comigo? Não é assim? E a gente vai agora para o quarto item da nossa lista dos 7, né, Patrine? Isso. Então, o quarto é monitorar os hormônios. Então, a Bruna até já falou um pouquinho, né? Que quando os hormônios eles estão desequilibrados, então desencadeia várias coisas no nosso organismo e essa vontade do doce pode vir disso, né? E eu dou o exemplo aí do cortisol, que o cortisol é o hormônio do estresse. Então, aquela pessoa que está sempre estressada está com o cortisol lá em cima, né? Então, ela busca esse tipo de alimento, doce, carboidrato refinado, né? Para suprir aquilo ali. Por quê? Porque está desequilibrado. Assim como a insulina também é um hormônio, né? Então, quando a insulina também está em desequilíbrio, a maioria das pessoas sente vontade do doce. Então, por isso que tem que estar sempre aí monitorando e buscando regular esses hormônios, tá? Isso aí. E, gente, a gente vai para o quinto item, tá bom? E o quinto item passa despercebido por muitas pessoas, tá bom? Então, eu quero que você anote aí no seu caderno de atividades, pelo amor de Deus. É consumir fontes de cromo. E onde que a gente encontra fontes de cromo? Eu vou falar já um pouquinho sobre isso mais adiante, tá? Só que assim, quanto mais açúcar você consome, como eu falei, maior será a sua necessidade, ok? Ah, Nutri, quer dizer que se eu tomar uma cápsula de cromo vai resolver? Não vai resolver nada. Por quê? Porque você está com disbiose intestinal. Lembra que eu falei do quadro das bactérias que aumentam ali a proliferação, né? E ficam em desequilíbrio? Não vai resolver. É mais válido e muito mais barato você comer comida, tá certo? Teremos uma eficiência muito melhor, beleza? Então, assim, gente, eu te sugiro consumir mais brócolis, né? Mais fígado, nozes, ameixa, maçã com casca, tá certo? Cereais integrais, queijos, cogumelos, para quem já faz o uso, né? Shiitake, por exemplo, espinafre e até o vinho, tá bom? Então, tudo isso a gente aumenta, né? A quantidade de fibras, a gente aumenta a quantidade de cromo e com isso vai diminuindo a sua vontade de consumir o quê? Doces diariamente, tá bom? Então não tem necessidade de você sair comprando cápsulas de cromo para aumentar a disponibilidade no meu intestino, não sei o que. Não, gente, não vai resolver se você tem que cuidar aí primeiro da sua base alimentar, né, Patrine? Sim, com certeza. A base alimentar é a base de tudo. Não adianta querer partir direto para o suplemento se o resto tá tudo uma bagunça, né? O suplemento ele vem para complementar. Mas como que ele vai complementar uma coisa que a pessoa nem faz, né? Então Exato. não tem sentido, né? Bem por aí. E aí a gente chega no sexto item, gente. Sexto, Essa é a que pega, né? Essa é a que pega geral. Geral de vocês. Que vocês erram horrivelmente. É horroroso o que vocês fazem. Eu vejo umas coisas no Instagram que, meu Deus. Tá? Vejo gente comendo nuggets, achando que é fonte de proteína. Vejo gente comendo salame, achando que é fonte de proteína. Vão parar com essa lambança aí, porque isso não é combinação correta para emagrecimento. E a Patrine vai falar sobre isso agora, combinação. Então, o sexto item, ele é fazer combinações corretas para que você consiga diminuir o seu paladar viciado e emagrecer. Mas antes de ela falar, vocês estão gostando da live? Estão gostando? Se está gostando, manda coração aí pra gente. Quero saber. ó, enquanto isso, a Luísa colocou: eu sinto mais vontade de comer doce quando eu estou na TPM. É, isso é normal, Luísa, porque na TPM a gente tem aí uma oscilação de hormônios, né? Então a mulher ela é feita de fases, né? De ciclos. Então, justamente no período da TPM tem uma queda aí na produção dos hormônios. Então, naturalmente, vem essa vontade aí do doce, tá?
Isso aí, galera. Tô gostando de ver. Bora então, Patrícia, é contigo falar das combinações corretas para essa mulherada aí que tá no aquecimento, coladinha com a gente já no terceiro dia, né? Então, gente, fazer a combinação correta de alimentos vai te ajudar a diminuir essa vontade de doce, principalmente após o almoço. Então, quem tem essa vontade aí logo depois do almoço é porque combinou de forma errada. Não colocou muita salada no prato, colocou muito carboidrato, né? Então, tem pessoas que às vezes colocam 3, 4 tipos de carboidrato. Aí o que acontece? Isso é absorvido muito rápido pelo organismo, logo o corpo está pedindo mais alguma coisa, né? Por quê? Porque tá faltando. E aí a pessoa vai lá e faz o quê? Come um doce para tentar suprir aquela necessidade que faltou, né? Então tem que combinar corretamente. Então no almoço ter sempre fontes de fibras que a gente já veio, né, falando aí ao longo da live, que tá ali aonde? Nas verduras e legumes. Então fazer ali um pratão de legumes e verduras. O que a gente falou mais? Falou do feijão, né, na família do feijão, que é fonte de triptofano, que vai ajudar aí. Então, olha só, alimentos integrais, né, arroz, pode colocar um arroz com feijão, que as pessoas acham que não pode comer arroz no emagrecimento, mas pode. E essa combinação é poderosa, né? Além disso, uma fonte de proteína, né? Para quem consome aí carnes, né, no geral, peixe, frango, então fazer um prato assim, combinar corretamente, vai te ajudar muito, porque vai estar equilibrando as necessidades de vitaminas, minerais, equilibrando hormônios, tudo isso que a gente falou até agora. Uhum. E, gente, o sétimo item dessa lista que eu passei para vocês é trocar a sua barra de chocolate ao leite, por exemplo, por uma barra aí, ou zero açúcar, tá? Ou pelo menos aí meio ao leite e meio 50% cacau, tá? Então você troca, faz essa troca, que você vai ver aí um milagre acontecer na sua vida com tudo que já foi falado na live de hoje, tá? Ao invés então de preferir um chocolate 100% açúcar, troca. Compra o chocolate 50% cacau. Então, quando a gente fala que é 50% cacau, quer dizer que ainda contém açúcar, né? Mas a outra metade é rica em compostos fenólicos, em nutrientes, em antioxidantes, tá bom? E aos pouquinhos vai aumentando esse teor de cacau para uns 60, para uns 65, e assim você vai subindo. Não vai de cara comprar o mais amargo que você sabe que não tolera. Por quê? Porque você tem o paladar viciado, não é de hoje, é de um bom tempo, né? Então, por isso que as pessoas erram muito. Ah, já vou logo comprar o que tem mais cacau. É óbvio que não vai gostar. É óbvio que vai xingar a Nutri. Ela mandou comprar. Não, não mandei nada, né? Tá? Então, uma outra coisa que as pessoas fazem de errado é mastigar o chocolate. Chocolate não se mastiga, chocolate se degusta. Quando você mastiga um chocolate, está mostrando o quão ansiosa você é. E quando você degusta o chocolate, que você tem para derreter na sua boca, você sente o verdadeiro sabor do chocolate. E a partir do momento em que você vai desviciando o seu paladar e você coloca um chocolate ao leite na sua boca, você coloca um quadradinho, nossa, que chocolate doce, meu Deus, não dá mais para mim. É a mesma coisa com alguns alimentos, né, Patrine? A gente vai perdendo o hábito quando a gente consome, nossa, que coisa horrorosa, como é que eu conseguia comer isso? Ou então tem pessoas que passam mal, não é verdade? Sim, sim, é uma questão de adaptação, né? Então, adapta o paladar, o organismo vai se adaptar a isso. Então, não dá assim de, comer uma vez, pronto, vou desistir. Não, né? Também não é assim. Tem que insistir ali para que tenha renovação de células, né? Principalmente células gustativas, que elas se renovam aí a cada 7 dias. Então, você vai criando novas memórias nas tuas células e com o tempo isso vai se adaptando, tá? Então, é um processo natural, tá? Muita Exato. gente, quando vai tirar o açúcar do café, né, fala, porque eu tomei uns dias, voltei a tomar porque não deu. Por quê? Porque não ficou o tempo suficiente, né? E eu conheço várias pessoas
que deixaram de tomar, mas porque ali insistiram que hoje se adaptaram. Eu, como tu comentou ali, né? Faz anos que eu não tomo café com açúcar. E se eu tomo com um pouquinho, já não desce, porque é muito doce. Então, o meu corpo se adaptou a isso. E é a mesma coisa a um chocolate 100%, né? Açúcar, e assim vai. Uhum. E para você saber aí se você gosta ou não de alguma coisa, você tem que consumir esse mesmo alimento, essa mesma bebida, por 12 dias consecutivos ou 15 dias consecutivos. É quando você já está formando um novo hábito. Então, não tem como dizer, ah, eu comi isso hoje, eu não gostei. Isso é muito reflexo, né? Ai, não gostei muito, né? Por exemplo, eu não gostava de açaí. Mas daí eu fui provando de outras formas. E hoje eu gosto de açaí. Então, eu me dei a oportunidade de provar de diversas maneiras diferentes, inúmeras vezes. Então, hoje eu posso dizer que esse meu preconceito com açaí passou. Porque eu me dei a oportunidade. É isso que você tem que fazer. Por exemplo, Patrícia, nossa aluna, a Ana, né? Da última mentoria do PAF. Ela falou que um dos desafios dela era consumir folhas. Ela não gosta de jeito nenhum, não foi o que ela falou? Foi. Uhum. E qual foi a estratégia dela? Então, aí ela começou a misturar com outros alimentos, colocar em suco, né? Começou a buscar Uhum. outras coisas para tentar consumir aquilo ali, até que chegou um ponto em que ela foi consumindo, misturado com fruta, enfim, né? E foi a estratégia que ela encontrou para estar consumindo essas folhas, né? Colocar ali um molhinho, né, por cima, um molhinho natural ali com iogurte, para dar um gostinho Uhum. diferente. Então, tem estratégias para isso, né? Tem que usar a criatividade também. Era o que eu ia falar agora. As pessoas muitas vezes dizem, ah, eu tô enjoada. Não, mas espera aí, tá realmente enjoado ou é porque tu prepara todos os dias da mesma forma? Né? Igual, ah, só come ovo mexido. Gente, é óbvio que vai enjoar, né? Ninguém vai aguentar comer ovo mexido todos os dias. Se não variar o quê? A forma de preparo, tá bom? Então, usar mais temperos, né? Tudo isso. Quando você modifica, aí sim você vê que realmente vai funcionar para você. Agora, se ficar todo dia na mesma coisa, ai, banana amassada com aveia, todo dia. Passa meses comendo. É óbvio que você vai enjoar. E iogurte é a mesma coisa, tá? Então tem que saber procurar o que é o correto para você. Acho que era isso, tá bom, gente? Vamos ver o que mais aqui. É. Ó, então a gente falou aqui dos 7 itens, tá? Que tinha lá no caderno de atividades. Agora a Patrícia ela vai se despedir, porque eu vou chamar uma nova convidada, né, Patrícia? Isso aí. Vocês continuam na live e eu vou continuar também assistindo, né? Porque vai entrar essa convidada aí. Vai Isso ser aí. bem especial. Então tchau, Patrícia. A gente se vê Então, amanhã. tchau, boa noite e até amanhã. Agora, meninas, eu vou chamar a Michele. A Michele é nossa aluna do meu método de emagrecimento avançado feminino. E ela vai conversar um pouquinho aqui comigo, tá certo? Deixa eu chamar ela aqui. Michele, já te chamei, só aceitar aí, tá bom? Cadê essa mulher? Apareceu. Oi, seja bem-vinda, Michele. É um prazer te ter aqui comigo hoje, com a Patrine e com as meninas que estão aqui na live, né? Conosco. E assim como elas, você foi em busca do seu emagrecimento, né? Então, gente, a Michele, ela é minha aluna, como eu falei, do método de emagrecimento, a FINSE, que é o PAF, tá certo? Que é o Programa de Emagrecimento Avançado Feminino. E a Michelle, ela participou, acho que foi da turma 2, né, Michelle? Faz já um tempinho, né? E, Michelle, eu quero te perguntar quantos anos tu tem, de onde que tu é, né? Como que é a tua rotina aí na tua casa, trabalha fora, como é que é? Boa noite, pessoal. Eu me chamo Michele, tenho 34 anos, né? E
Como é que é a tua rotina na tua casa? É muito corrido? Como é que É, tu... isso. Aham, Uhum. é corrido. Tens Como a filhos? maioria, né? Com a maioria, né? É, Uhum. Tu tens filhos? sim, tenho 2 meninos. Então, é uma correria danada, né? Em dobro. Sim, é verdade. Isso. E quando tu entrou no meu programa de emagrecimento avançado, com quantos quilos tu estava? Eu entrei, foi assim, eu emagreci dentro de 15 dias, eu Tá? emagreci 8 quilos. Eu tava com Uhum. 98 quilos. É. Aí deu Show! aquele choque, né? Deu aquele choque, assim, não posso passar de 98, né? Porque vai ser cada vez mais difícil, né? Então, aí deu Uhum. aquele start. Bora! Que legal! Então, tu emagreceu 8 quilos dentro de 15 dias, Michele. 15 Que dias. maravilhoso, né? Isso, E me diz isso. uma coisa, tu teve muitas dificuldades com o programa de emagrecimento ou aí na tua casa? Como é que foi? Conta um pouquinho para as meninas. A minha maior dificuldade, assim, é tipo as crianças, né? A alimentação das crianças. Não tem como a gente tirar aquele biscoitinho, aquela coisa, né? Deles, assim, a gente controla, né? Mas não é retirado, né? Então, eu Uhum. tava sempre beliscando, né? Antes. Sempre te A maior... sabotando, né? Isso. Então essa acho que foi a tua grande dificuldade quando tu te deparou em fazer uma dieta, em coisas do tipo, né, Michele? Isso, Uhum. isso. Em algum momento com o programa de emagrecimento tu passou fome? Não, em nenhum momento, pelo contrário, né? Se fazer certinho, né? O que tá lá no programa, tudo certinho, não tem como passar fome, e pelo contrário, a gente come bastante, né? E tem um resultado positivo, né? Uhum. A gente E consegue tu comia emagrecer mais alguma bastante. coisa, tá? E o Michele, tu comia alguma coisa que era estranha ou tu comia tipo arroz, feijão, coisas do tipo? Como é que era? Não, tudo o que tem já, assim, tudo normal. É arroz, feijão, a proteína, nada Uhum. diferente, assim. Fruta, coisas do tipo, né? Não tem nada Isso. assim que as pessoas não tenham na casa delas, né? Não, não. Uhum. E me diz uma coisa, se tu pudesse falar alguma coisa para quem está assistindo essa live agora, né, para essa mulherada maravilhosa, está na semana aqui de aquecimento comigo, se tu pudesse deixar um recado para elas, falar alguma coisa sobre o programa de emagrecimento, né, o que que tu falaria para elas? Eu não me arrependo nem um minuto, né, de ter entrado na turma, né? E para quem não sabe como começar, né, eu super indico o programa, né? Porque lá a gente consegue sanar as dúvidas, né, do que a gente pode ou não comer para emagrecer. É muito completo. Assim, eu amo, adoro. Uhum. Então, resumindo, tu não passou fome, tu conseguiu emagrecer em 8 quilos, né? Em 15 dias, 8 quilos, né? E tá feliz? Sim, muito, Uhum. muito mesmo. E hoje tu consegue lidar, então, com os teus desafios diários, né, Michele? Que era o que estava te Sim, pegando, né? Tu consegue sim. incluir o que tu gosta dentro da tua alimentação, né? Tipo a pizza, né, que eu amo. Uhum. Assim, eu não como com frequência, mas eu consigo porque dentro do curso, né, que a gente aprende a Uhum. calcular certinho, né? E aí eu consigo encaixar na minha alimentação a pizza, né? Por causa da quantidade e tal, né? Eu te Não deixa ensinei de comer nada. direitinho o cálculo, né? Eu te ensinei direitinho o cálculo, né? De como Sim, incluir a sua certinho. pizza na sua dieta, não foi? Aham, a gente não deixa de comer o que gosta. Show, Michele. Bom, Michele, eu quero te agradecer a tua participação. Foi curta, mas muito proveitosa para as meninas, né, te conhecerem um pouquinho, porque assim como você, mas um monte de gente também tinha essa dificuldade, né? Então eu quero Sim. aqui te dizer que tu é uma inspiração para um monte de mulher, né, que talvez tu nem saiba, mas tu tá sendo. Pelo menos para as Ai, que 22 legal. pessoas que estão aqui, tu tá sendo, tá certo? Ai, que E legal. é isso. Obrigada, Michele. Fica à vontade Obrigada também. para se despedir das meninas, tá bom? Tá bom, então. Tchau, meninas. Tchau para todos. Uma boa noite. Deixa eu só responder aqui a dúvida vamos ver aqui da Gleice. Como faço para participar da turma? Gleice, no dia 1º de dezembro, depois do nosso intensivão,
eu vou falar um pouquinho melhor sobre a nova turma, a última turma desse ano do PEAF, tá certo? Que é o Afins, tá bom? Então, assiste as lives de aquecimento até o final, que até lá vai acontecer muita coisa ainda. Eu não posso falar das novidades que a gente vai ter ainda, tá bom? Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Amanhã, na live de amanhã, a gente vai falar sobre intestino. Como melhorar ele? Se você tem intestino preso ou tem alguma amiga que tem intestino preso, você já avisa ela, tá bom? Como fazer para melhorar o seu intestino através da alimentação e fazer com que você emagreça todos os dias. Não é emagrecer em tantos dias, não, é todos os dias, tá certo? E ainda assim, ainda vou receber mais uma convidada especial amanhã conosco na live, combinado? Então eu conto com a participação de vocês e eu quero saber quem é que vai estar na live amanhã comigo. Comenta eu aqui rapidão. Comenta eu aqui nos comentários. Então, gente, só concluindo, né? A Michelle é mais um caso de sucesso do meu programa de emagrecimento. Como a Michelle falou, né, ela entrou no programa com 98 quilos e em 15 dias ela emagreceu 8 quilos, tá certo? Então, vocês viram, comendo tudo que ela gosta, inclusive a pizza que ela falou para vocês, né? Quem é que não ama pizza? Eu, inclusive, amo pizza. Não vivo sem. Não vivo sem, tá? Uma italiana que ama pizza, né? Patrine também é uma que ama. Ó, então tô vendo bastante gente aqui que vai estar na live amanhã. Gleice, a live fica salva no meu feed, sim, tá? Se por acaso você chegou depois na live hoje, volta e assiste as lives dos 2 dias anteriores, porque meio que uma tá sendo complemento da outra, tá bom? Então, tipo, teve assunto que foi falado hoje de bactérias, de intestino, de doce, que foi dada uma introdução ontem sobre ele, tá bom? Gleice, eu espero que tenha gostado, tá bom? Por ser a tua primeira vez, eu sei que tem bastante gente nova chegando aqui. Eu quero dar boas-vindas. Todos os dias eu posto conteúdo e faço lives também. Exclusivamente essa semana, tá tendo live todos os dias, porque é a live de aquecimento para o nosso intensivão no dia 1º de dezembro. Caso você ainda não esteja matriculada, é só clicar no link da bio, é totalmente gratuito, tá bom? E você também entra no grupo VIP do WhatsApp e lá você recebe os meus materiais também, tá bom? Gente, essa é a nossa live de hoje. Eu vejo vocês amanhã, às 8h27 da noite, para a nossa próxima live, também com uma convidada especial. Então, vocês não podem perder. Vocês têm um compromisso marcado comigo, com a Patrine, todos os dias, tá bom? Não tem problema, Fernanda. Você vai perder aí 3 minutinhos, 4, mas entra na live mesmo assim, tá? Entra que eu te espero amanhã. Então é isso, gente. Boa noite para vocês, um bom domingo, um bom início de semana e a gente se vê amanhã, então. Tchau!